característica de ser exigente, essa característica de como você trabalha, de premiar as pessoas que trabalham contigo e tal, dá pra dizer que esse é o que te trouxe até aqui, o segredo do teu sucesso, cara? Porque realmente você tem empresas maiores do mundo no segmento, né? Hoje, o que eu fiz, né? Eu saí da publicidade em 2017. Já foram 6 anos, 5 a 6 anos, vai fazer 6 anos que eu já não tô mais. E eu montei outros negócios, eu entrei em vários segmentos, vários negócios diferentes. E se você perguntar se tá relacionado ao meu sucesso empresarial, o fato de eu acho que tá. Sabia que você poderia estar ganhando até 5 mil por mês? O que acha de ter uma renda passiva enquanto aproveita o tempo com sua família? Tem que ser um montador de equipe. É totalmente possível. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais sobre. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? E tem que ter essa mentalidade assim. E tem que ser um americano chama de doer, né? Um cara que realiza. Eu sou um realizador, eu sou um empreendedor. Tenho que ter coragem, porque as pessoas sabem que empreender, principalmente no ambiente hostil para negócio como é o Brasil, o Brasil é um ambiente hostil. É difícil ser empresário no Brasil, todo mundo sabe de difícil. Antigamente era pior, né? Abrir empresa demorava não sei quanto, fechar a empresa demorava não sei quanto. Agora melhorou muito, né? Esse último governo, principalmente, fez com que a desburocratização seguisse de uma forma um pouco mais interessante. Mas pensando, assim, como empresário no ambiente do Brasil, você tem que ter muita coragem para você, sabe? E as pessoas, mas eu não tenho capital. Tudo se resolve. Se você tiver vontade, determinação, se enxergar as coisas, se você for pro mercado com algum produto, alguma área boa, de você acha que tem potencial de crescimento, você vai embora. Nunca me segurou, nenhuma dificuldade nunca conseguiu me parar. Lá no começo, quando você tava no ramo de publicidade e tudo mais... Foram 38 anos. 38 anos. Os quais últimos 17 na liderança do mercado, número 1 do mercado. Cara, você, como você tá dizendo aí, você enxergou uma coisa ali que, porra, ninguém tava vendo mesmo. Assim, tanto que você chegou a ser o número 1 do mercado durante um bom tempo. Cara, de onde vem essa visão, esse olhar, cara? Isso é uma parada que nasceu contigo? Como é que foi o comecinho ali? Tinha alguém te chamando de maluco no começo? É muito legal essa pergunta, sabe, Igor? Porque eu falo pro jovem de hoje o seguinte: o que é o teu maior patrimônio? Não é o dinheiro que você construiu. Isso é importante, dá liberdade, dá conforto. Ninguém acha mal ganhar dinheiro. É uma coisa bacana, todo mundo persegue, mas, assim, definição de sucesso é muito diferente para cada pessoa. Para alguns é ganhar dinheiro, para outros não. Para um grande artista é botar a obra dele, é ter a obra dele exposta no grande museu, ou para um cantor é botar... Não é necessariamente a recompensa financeira. Mas desde pequeno, acho que o que eu sempre imaginei que é o grande ativo que a gente tem é o conhecimento. Eu fui uma criança muito curiosa. Eu recomendo às pessoas que sejam curiosas, mas em tudo. Mas por que o mel na bebida foi colocado? Foi por isso. Mas e o que faz? Isso faz com que essa tua bebida ali seja mais palatável? Eu vou perguntando as coisas. Vou perguntando até saciar essa curiosidade implacável. E eu acho que aprendi uma coisa muito importante, né? Eu cheguei numa idade em que você imagina que você não sabe nada ainda, você tem muito a aprender, a tal do lifelong learning. Aprender o resto da vida, o tempo todo. O conhecimento é a única coisa. Não adianta dizer para um jovem, vocês hoje têm muito mais responsabilidade por ter um mecanismo da tecnologia para te ajudar. A tecnologia não vai substituir a sua mente. A tecnologia não vai me entrevistar, é o Igor que vai me entrevistar. Pode botar um robô aí para entrevistar, não vai ser igual a você. Você usa a tecnologia a seu favor para você encurtar caminhos e para você poder chegar mais fácil ao resultado. Mas ela não te substitui. O que você vai levar com você é o que você botou dentro da sua mente, não o que está no Google. O Google te ajuda a criar mais conhecimento, mas ele não te substitui. Vai na entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa, vai consultar o Google. Você está demitido na hora, você nem vai pegar um emprego. Então, o grande aliado da minha vida, em tudo que eu fiz, para poder ter visão, só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar. Eu sento na sua frente, eu sento na frente de quem for, eu tenho certeza que eu tenho condição de responder qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta. É a era mais do que a gente chama de nexialistas, não do especialista que só sabe uma coisa, nem daquele que não sabe nada. É aquele que, se não sabe a resposta, sabe onde buscar. É muito importante as pessoas entenderem o que você trouxe aí. Então, assim, vida acadêmica é fundamental, a experiência é fundamental, tudo se soma. Uma coisa sem a outra não dá. Então o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que ser curioso. Tenho certeza que se ele se alimentar de um repertório vasto, uma visão bacana e geral das coisas da vida, ele tem muito mais chance de dar certo. Como é que tu mantém o tesão de continuar sendo empresário no Brasil, cara, e procurando novas oportunidades e tudo mais? Isso eu me pergunto todos os dias. O empresário brasileiro, ele tem um jogo de cintura, né? Ele teve que criar vamos dizer assim, um escudo contra todas as intempéries essas variáveis que ele não controla, né? Um país que vai de um lado para o outro. Agora mesmo a gente teve uma eleição que a gente tem que analisar onde vai parar o país, o que vai ser bom, o que vai ser ruim, independentemente dos gostos, das divisões, das coisas, mas como que vai ser transitar com essa nova música que vai tocar. Sim. E é muito complexo isso tudo, entendeu? Então, assim, a gente tem uma crítica. Por isso que o empresário brasileiro faz muito sucesso lá fora. Porque lá você tem uma engrenagem que funciona, nos Estados Unidos, na Europa. Nos Estados Unidos, principalmente, que é o grande exemplo. Tudo funciona. Você não tem que ir além, porque você sabe que a coisa, uma está acoplada na outra e vai funcionar. E é amplamente confiável, previsível, né? Previsível. Aqui você tem que fazer tudo. O empresário tem que saber, ele tem que olhar para todos os ângulos, porque não vai funcionar se você não entender o mecanismo. É complexo o mecanismo. A engrenagem, né, dos negócios no Brasil é uma coisa muito complexa. Então, assim, é difícil, e eu sempre tirei motivação em falar, eu quero vencer nesse ambiente. Eu amo meu país.
Eu amo. Então, assim, é uma terra de oportunidades. Ninguém conseguiu quebrar o Brasil ainda. Olha que eles se esforçam, pô. Mas se esforçam com todas as forças, né? É verdade. O mundo político ajuda, né? A tentar arrebentar. E o mundo empresarial está sempre se superando, dando exemplo no planeta. Então, assim, isso é muito bacana da nossa parte, entendeu? É muito importante. Quem sabe um dia nós vamos ter os líderes adequados, pensando adequadamente no Brasil como uma mega empresa, tocando ela de forma coerente, tocando ela de forma eficiente, sabe? Competindo com o primeiro mundo, com a competência que os caras têm lá, de igual para igual, e não só tendo sempre dar o jogo de cintura e a criatividade do Brasil. Nós temos que ter mais força para fazer o país andar com interesses legítimos e não do jeito que sempre foram, infelizmente, até hoje no nosso país, né? O brasileiro é curto-prazista, o brasileiro não sabe pensar nem médio nem longo prazo, infelizmente. Tudo ele quer rápido. O cara vai entrar no negócio e ele quer retorno em 6 meses, um ano. Muito difícil pensar assim. E eu amo fazer o que eu faço porque me mantém ocupado, sem eu ter que ter a chatice do dia a dia, que eu deixo para os meus sócios. É mais ou menos, no meu caso eu não posso falar porque eu tenho filhinha de 2 anos, mas é mais ou menos o avô que curte os netos e não precisa estar lá para trocar fralda e nem na hora da febre, né? E só vem o momento bom. Então esses negócios são os meus netos, entendeu? Entendi. Deixa eles fazerem a parte chata do dia a dia e eu só fico entrando para decidir com eles quais são os próximos passos, estratégico, investimento, tá? É muito legal. Me manter ocupado, me manter feliz. Eu sempre falo que assim, para você ter uma vida profícua e saudável, você poder crescer na vida, você é como andar de bicicleta. Se você envelhecer e parar de pedalar, a bicicleta cai. Então tem que continuar pedalando, tem que continuar fazendo. Sei lá, a gente é muito frágil, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, mas enquanto eu estiver produzindo, eu me sinto útil e me sinto feliz. Então foi a forma que eu encontrei de encarar essas próximas etapas da minha vida, onde normalmente o cara já pensa em se aposentar e ficar jogando tranca em casa. Quem não... O brasileiro o brasileiro é um povo de muito boa índole, mas é um povo que tem um defeito muito grande, que é inveja. Assim, não é todo mundo, vamos generalizar, mas assim, tem um pouco isso. Fazer sucesso no Brasil é complexo, né? Então, se você tem uma aparência boa, se você tem grana, se você tem uma mulher bonita, se você tem um negócio que deu certo, os caras, esse aqui é robô, esse não sei o que, o artista, esse é vagabunda, esse não sei o que. Essa mentalidade. Sabe por que eu cresci na vida? Eu vou te dizer, porque eu usei como benchmark, que significa referência, pessoas de sucesso, maravilhosas, que eu quero saber por que esse cara foi tão diferenciado. Que coisa, como é legal ver o empresário brasileiro fazendo sucesso, ganhando dinheiro, tá dando emprego. O maior projeto social que um país pode ter é emprego, não é Bolsa Família, Casa Verde e Amarela, tudo isso é muito importante. Não, Casa Verde e Amarela, misturei, desculpa, o nome do Auxílio Brasil. É um projeto fundamental. Eu não estou contra esses projetos sociais, a gente tem que ter. Nós temos que distribuir renda. O maior problema do Brasil é a renda, esse desequilíbrio. Uma pequena camada da população rica e a grande maioria pobre. O Brasil precisava ter uma classe média gigantesca. Os americanos cresceram no mundo e viraram a maior potência econômica e militar do planeta, da história da humanidade. Nunca nenhuma potência, nem o Império Romano, nem o Commonwealth britânico, nem o Império Russo, nunca ninguém chegou perto dos Estados Unidos e por tanto tempo como o primeiro do ranking. Por quê? Porque os caras tiveram uma classe média gigantesca, ela que roda a economia. Nós não temos uma classe média gigantesca. Por qualquer critério, a classe média brasileira é considerada pobre lá fora. Então assim, nós tínhamos que fazer uma distribuição de renda, um jeito do Brasil ter mais pessoas terem mais acesso ao recurso e mudar esse desequilíbrio que existe no país. E voltando um pouquinho, então assim, o brasileiro tem que usar referência. Os jovens têm que usar referência e não criticar a pessoa. Vamos ver o que as pessoas têm de bom. Vamos entender o que elas têm de bom. Vamos entender pra gente tentar fazer igual. Entendeu? Então essa característica é ruim. Não é boa. Ficar... Se você obtém sucesso no Brasil, alguma coisa errada você fez. Se as pessoas não conseguem entender que é coisa pra se admirar e não pra se criticar. É verdade. Entendeu? É verdade. E outra coisa, aí eu falei da humildade. Aí parece que o Roberto, porque ele tem todo esse high profile do jeito e tal, cara, os empresários que não tiveram humildade pagaram caro. Você teve um Ike Batista falando, ele era o 8º cara, o 9º mais rico do mundo. Eu falei, vou ser o cara mais rico do mundo. Pra que falar um negócio desse? Isso aqui é se apunhalar, você entendeu? Quando eu fui maior agência durante 15 anos, 16 anos seguidos, eu nunca fiz um anúncio da minha empresa e nunca deixei ninguém do meu grupo falar que nós somos os maiores. Se o ranking mostrar que nós somos os maiores, eu não tenho problema. Mas por que você faz isso? Porque eu estou maior, eu viro vitrine. Eu não quero pisotear os outros por causa disso. Isso é um mérito que nós alcançamos e nós somos muito orgulhosos disso, mas não vamos ficar falando. Assim, sempre vai ser assim, a humildade, quanto mais alto você tá, mais fácil o tombo vai vir mais forte pra você. Então toma muito cuidado, você incomoda muita gente, então você tem que tomar muito cuidado como você se comporta. E por que tu quis sair do teu primeiro filho, das empresas que você criou no começo? Engraçado, né? Quando eu criei minha primeira empresa em 81, na minha primeira agência, eu fiquei 17 anos sócio de uma pessoa que nós éramos antagônicos pra caramba. Numa sociedade, você tem que ser complementar. Nós éramos complementares, nós éramos muito diferentes. A complementaridade é a coisa mais importante que tem. Se você tem na tua equipe aqui 2 pessoas fazendo a mesma coisa, de uma delas você não precisa. Se você vai precisar de pessoas fazendo coisas diferentes. Aí junta tudo numa engrenagem e o negócio dá certo. Eu tinha um sócio que era complementar comigo, porque ele era totalmente diferente, mas ele tinha princípios e valores que não combinavam com os meus. Entendi. E eu aguentei isso 17 anos até o momento em que não dava mais. Eu preferi sair fora e ser livre para brilhar do meu próprio jeito. Em 1998, eu vendi minha parte pro cara. Nós éramos já entre as 10 maiores empresas. E eu, em 4 anos, em 2002, eu já era líder de mercado sozinho. Foi o maior crescimento da história da propaganda brasileira. Nunca nenhuma empresa saiu do zero para líder de mercado em 4 anos.
do meu jeito, alguma coisa eu estava fazendo certo. Sim. E o meu ex-sócio, infelizmente, até ele quebrou no mercado, ele acabou saindo do mercado. Não desejo mal de ninguém, nem que estava mais ligando para o que ele estava fazendo, não era problema mais meu. Aí, na época, eu escrevi meus 2 livros, contei essa história dentro do meu primeiro livro. O homem tem que escrever livro também, né? Eu escrevi 2. Construindo uma Vida, foi a minha biografia empresarial, e O Empreendedor, que são dicas de empreendedorismo. Já não tem mais no mercado, mas já esgotou faz muito tempo, mas foram 2 livros que eu amei escrever. Entendi. E aí tá bom, mas aí tu saiu do mercado de publicidade, você me falou em 2017. Aí em 2017 eu saí. E aí entrei no mercado financeiro. Por que tu saiu do mercado de publicidade? Encheu o saco? Porque realmente, por alguns motivos. Primeiro, no mercado publicitário, quando eu entrei, olha que engraçado isso. Tinha 5 mídias. Você tinha rádio, televisão, jornal, outdoor e cinema. E revista, mais. 6 mídias. Virou um negócio omni-mídia agora. Eu ganhava muito mais dinheiro fazendo menos do que virou com o mundo da internet, com as novas telas, com tudo que estava acontecendo. Eu senti que o mercado ia dar uma transformada violenta. Eu tinha um contrato com uma multinacional, a empresa já estava vendida. Valores que eu considerava excelentes, porque eles fazem um valor, não vou complicar aqui para entender, é um coeficiente multiplicador do lucro médio da empresa em 10 anos. Quanto deu de média, multiplica por tal coeficiente que você negociou, esse é o valor da empresa e eu recebo a minha parte. Se eu continuasse, eu sentia, era um feeling meu que o mercado ia cair. E caiu. É a maior sorte do mundo minha que eu saí. Eu vendi em 2015. É que eu fiquei até 17 a pedido dos sócios para ficar mais 2 anos de fade out para poder criar a minha sucessão. Tá. E entrou lá o Marcos Quintela, que foi o cara que eu criei no negócio e assumiu o negócio lá. E o negócio desandou, assim, o mercado publicitário mudou. Não que desandou, tá aí ainda, mas bem diferente do que era antes em termos de rentabilidade, uma série de aspectos. Hoje você trabalha mais e ganha menos. E eu já estava satisfeito, eu 38 anos fazendo aquilo, eu estava louco fazer outra coisa. Aquilo ali já era um jogo que você já jogou um monte de vezes, joguei né? demais, já vi tudo, já não tinha mais novidade ali, entendeu? Não tinha mais desafio pra mim. A curiosidade você tem que saber parar, né? Não é que nem jogador de futebol que é obrigado a parar porque fisicamente não aguenta. Sim. O empresário pode seguir. Mas não dá mais. Pra mim chega, tá bom demais, realizei bem, um valor bacana, que me deu conforto, tranquilidade. E aí eu fui buscar negócios desta forma que eu já expliquei no começo da nossa entrevista, onde eu posso fazer esse trabalho estratégico sem ter que estar me desgastando no dia a dia. Em ramos que eu acho que são interessantíssimos. Sempre fui um grande investidor no mercado financeiro, sempre fui um investidor quase profissional. Eu queria ter minhas próprias empresas administrando meu próprio patrimônio e para outros clientes também. E aí, esse lance que você está falando do mercado financeiro, significa que você tá ativo ali já faz muitos anos também, né? Eu estava ativo como investidor, sim, não como profissional. Como investidor, tá. Uma das coisas que falam de maneira o tempo inteiro, na verdade, é que você precisa tá variado ali, os teus investimentos, não pode estar tudo no mesmo lugar, não sei o que e tal. Imagino que tu faça algo semelhante também. Sem dúvida nenhuma. Acho que uma carteira de investimentos, ela tem que ser variada. Você não pode botar todos os ovos na mesma cesta, porque não é tudo que anda ao mesmo tempo. Então, por exemplo, agora é o momento da renda fixa, porque o juro está 13,75. Né? A gente tem um fundo lá no nosso fundo que dá Selic, que dá CDI, mais 3% ao ano. Sim, isso é um fundo de renda fixa, com risco quase zero. Então, assim, CDI com mais 3% ao ano é difícil o cara querer empreender, investir em empresa, você pode pegar com 16 e pouco. Vamos dizer, esse não é o ganho real, porque você tem que descontar a inflação. Mas mesmo descontando a inflação, vai te dar uns 7, 8 pontos de ganho real por ano, que é um espetáculo. Nominalmente, 16 e tantos por cento. Isso não vai durar muito, né? Torcendo para não durar muito, porque para a economia melhorando, o juro vai cair. A inflação dominada, o juro vai cair. Então, a gente torce por um Brasil. Tivemos por um período um Brasil raríssimo, que foi aquele com juro de 2% e inflação baixíssima. Então, assim, era muito atrativo para investimento, né? Porque você não ia botar no mercado financeiro, você precisava investir em negócio. Fazia muito mais sentido você investir em negócio, né? Agora o dinheiro atrai dinheiro de fora, porque um dos juros mais altos do mercado, do mundo. Então, enfim, tudo tem prós e contras, né? Mas eu tinha vontade de atuar do outro lado do balcão, entendeu? E não só ser um investidor, mas ter um prestador de serviço nessa área. E aí me juntei com gente muito boa que toca isso de forma primorosa. E pronto, né?